E aí, pessoal, bom demais? Marcos Reis aqui novamente. E hoje vamos falar de preço de café, tendências e mais perspectivas. Como é que está evoluindo esse mercado? Fica no nosso vídeo aí que você já vai entender um pouco melhor. E você já sabe, pessoal, curte, compartilhe com seu vizinho, com produtores da sua região, do seu córrego, da sua cidade, que precisam desse conhecimento para também evoluir no mercado de café, e ative o sininho para você sempre receber os vídeos novos aqui do nosso canal. Tá joia? Mercado de café não para, sobe num dia, daí a pouco no mesmo dia cai muito, ou especulações, notícias para todo lado. O que a gente tem visto? Primeiro, né, pessoal, sobre o tarifaço. Foi falado até que o café sairia do tarifaço, só que outros especialistas estão dizendo que isso, como nós também já falamos aqui no nosso canal, é uma questão muito mais política do que mercadológica. Então o governo Trump está fazendo pressão para o governo brasileiro, né, e com isso mantendo as taxações altas. E um dos especialistas que eu li por essa semana dizendo que por que os Estados Unidos também está fazendo essa retaliação e esse sobrepreço aí nesse tarifaço? Porque se nós formos olhar bem, qualquer produto importado, né, trazido dos Estados Unidos aqui para o Brasil, eles são altamente taxados. Então, esse especialista disse que os Estados Unidos não está fazendo nada mais do que devolvendo o que o Brasil faz com os produtos norte-americanos. Mas há controvérsias e, de fato, a gente sabe que muitos dos produtos, se formos importar dos Estados Unidos, eles chegam aqui com uma tarifa entre 40% a 50% acima do preço. Mas, pessoal, o fato é o seguinte, lembra que lá no primeiro vídeo que falamos do tarifaço, uma das consequências previstas foi uma diminuição do preço no mercado nacional, mercado interno. E isso aconteceu. Um instituto de pesquisa acabou de soltar uma matéria dizendo que os preços no varejo estão caindo. Mas não é só pelo tarifaço. Também vieram outras explicações que mantêm aí que fizeram com que o preço nos mercados nacionais tivessem uma leve queda. Né? A safra mesmo do Brasil chegando, né, ao mercado, ela também trouxe essa diminuição desse preço no varejo. O Secafé, por outro lado, né, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, continua fazendo trabalhos aí junto ao governo americano, à embaixada, para negociar politicamente, para tentar tirar o café do tarifaço. O governo americano ainda está resistente. Vamos ver aí os próximos capítulos, o que sucederá. Agora, um ponto, pessoal, que eu queria tratar com vocês é o seguinte. Nessa última semana, nós vimos que o suporte do preço, né? O que é o suporte? Em mercados de capitais, nós temos dois conceitos que são muito importantes e o produtor precisa entender deles. O suporte e a resistência. O suporte é uma linha de base, ou seja, é um preço que o mercado está entendendo que o preço que está sendo cotado, ele não tende a cair abaixo da linha de suporte. Então, por diversos estudos feitos, esse preço de suporte é uma média móvel dos preços dos últimos pregões e uma tendência com os futuros. Então, o suporte é uma linha imaginária na qual o preço atual ele não tende a cair mais. E nós vimos que o suporte estava muito forte na semana passada, ou seja, o mercado caiu, batia no suporte e voltava. Batia de novo e voltava. Então, o preço do café ele não furou a linha de suporte. Porque quando a cotação de café no mercado, né, de bolsa, ele fura o suporte ou a resistência, aí é uma virada de mercado. Algum acontecimento houve e causou essa mudança drástica. Porque a linha de suporte é uma tendência de que ele não vá abaixar além daquele valor. E a resistência? A resistência é um preço teto, ou seja, os especialistas e o mercado traçam essa linha imaginária na qual o preço da cotação ela não tende a subir mais do que aquela resistência. Então, vamos supor, né, se todas as previsões, e eu vou falar de algumas delas daqui a pouco, elas se confirmarem, nós veremos uma possibilidade de furada, né, de ultrapassa, né, do mercado ultrapassar a linha de resistência. E se ultrapassa a linha de resistência, aí o mercado ele entra em histeria. Vários players começam a entrar
e fazer mais negócios, e aí, dependendo do nível de negociação, os mecanismos de bolsa têm que entrar em vigor para parar esses preços e não haver ali uma grande prejuízo de certas partes aí que estão em negociação. Entenderam então, pessoal, suporte e resistência? Agora, quais informações são essas que são importantes para o mercado? Eu vou trazer aqui no mínimo 3. Bom, primeira delas são as mudanças climáticas. Pessoal, as mudanças climáticas acontecendo, né, no mundo todo estão afetando a cafeicultura, e agora mesmo que, né, nós esperamos aí chuvas para que venha a florada uniforme e que a gente tenha uma previsão de boa safra para 2026, as chuvas estão demorando a chegar. Então, o mercado, né, as informações de base já nos preocupam, porque as chuvas não chegaram ainda. Segundo ponto, que é o tarifaço mantido. Assim que o governo americano ele continua com o tarifaço, os importadores americanos eles estão segurando a demanda. Alguns especialistas estão dizendo que o mercado americano tem estoques de café para entre 45 e 60 dias. Então eles estão esperando, né, porque eles não estão evitando comprar café nesse momento agora, que está com a sobretaxa, né, de 50%, enquanto tem o estoque. Mas 2 meses é muito pouco tempo. Então, se o mercado americano não recuar, aí eles vão procurar em outras origens, que é o que eles já estão tentando fazer, ou comprar pequenas porções aqui no Brasil, porque não vai ter jeito. Agora, outras origens de café, pessoal. A Colômbia, a safra da Colômbia ela vai chegar só em outubro. Então, assim, vai demorar um pouco. E o Vietnã, que é basicamente canéfora, ela só entra no mercado em novembro. Então, olha só, o prazo está curto, os estoques baixíssimos, vamos ver o que vai acontecer. E o terceiro ponto, pessoal, é a previsão de quebra de safra aqui no Brasil. É o Brasil, o maior player, produtor e exportador do mundo. A previsão inicial, né, vocês talvez vão lembrar aí que alguns especialistas disseram que essa safra ia ser de 70 milhões, 65, 58, e aí, se as previsões forem confirmadas, né, entre 48 e 53 milhões de sacas, essa é uma quebra grande. Então, a tendência aí, no curto prazo, para termos altas nos preços, né, caso essa colheita, essa quebra de safra seja confirmada. E outras 2 informações só que eu queria destacar aqui, pessoal. Bom, os preços, eles estão em alta, né, no momento atual. Produtor, muita cautela, porque a perspectiva no curto prazo é que ainda haja um sobrepreço, um aumento dos preços, né, diante dos cenários que a gente acabou de falar aqui. Mas não fique à mercê desse mercado, porque em alguma uma reviravolta, você, produtor, que às vezes precisa pagar o seu custo de produção, faça a venda que você precise ali, para você não depender de recursos de terceiros no curto prazo, né? E aquilo que você puder segurar um pouquinho mais, para às vezes poder especular, poder pegar um preço um pouco melhor, mas cuidado também com a armazenagem desse café, para ele não perder a qualidade. Deixe ele de forma que você possa utilizar assim que você vê um bom momento de mercado, ou seja, deixe ele no gatilho para quando chegar o momento certo, você poder aproveitar esse negócio. Bom, é isso, pessoal, as informações rápidas e quentes do mercado de café que trouxemos para você. Na semana que vem a gente volta com mais informações, bons negócios e até a próxima.